Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia disparar mais de 300% na cotação. Isso mesmo que vocês ouviram, ou seja, o preço atual de tela simplesmente poderia subir 300%. Parece loucura o que eu tô falando aqui para vocês, para um tamanho aí de banco como é o Banco do Brasil, mas geralmente quando o banco tá passando por esses períodos de estresse, a ação tende a dar aí uma reviravolta interessante, tanto que tá bem abaixo do valor patrimonial, e tem um fator escondido aqui no Banco do Brasil que, para além dessa alta, você ainda poderia ter aí belíssimos dividendos com a retomada da rentabilidade do Banco do Brasil. Então poderia ser um dos maiores retornos do setor bancário. Então fique comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Observação que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Hoje o Banco do Brasil representa 36,9% da carteira de ações do canal. Está quase perdendo o posto para o Itaú, que já representa aqui 34% da carteira. Então perceba que o BB e o Itaú são as minhas maiores posições da carteira de ações. Juntos, ambos representam mais de 65% de todo o meu portfólio. Então perceba que sim, estou concentrado em bancos porque acredito na tese desses bancões para médio e longo prazo. Meu objetivo aqui com essas empresas não é no curto prazo. E o Banco do Brasil, pessoal, aquela novela que a gente já sabe que não precisa aqui repetir para não postergar muito esse vídeo. O banco está passando pela alta da inadimplência do agronegócio, está tendo queda da rentabilidade, queda dos dividendos, só que agora a gente tem que trabalhar num viés mais de recuperação para Banco do Brasil. O Banco do Brasil deixou de ser aquela tese redonda de alto ROI, pagamentos de dividendos, deixou de ser previsível no curto prazo e passou por ser uma ação em recuperação. Algo muito parecido com o que aconteceu com o Bradesco lá no ano de 2023 e que agora tornou-se uma tese de dividendos. Então perceba que como as empresas, o mercado de ações acaba sendo dinâmico, né? As coisas acabam mudando aí do dia para a noite. E de repente surgiu uma matéria sobre o Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Então perceba, o Itaú BBA, que é uma casa de análise, elege os melhores bancos para passar pelo segundo semestre. Está se aproximando, pessoal, a temporada de resultado dos grandes bancos. Nós estamos no dia 2 de julho, tá? Os bancões vão reportar o seu balanço a partir ali de agosto. E a perspectiva para o Banco do Brasil, pelo Itaú BBA, era um lucro líquido bem fraco, na casa de 2,9 bilhões, ou seja, mais uma queda em relação aos 3,4 bilhões. O Itaú BBA vê isso. Há outras casas, como o Banco Safra, que prevê que o Banco do Brasil terá um trimestre melhor em relação ao primeiro trimestre de 2026. O Safra projeta um lucro de 4,6 bilhões, as outras casas de análise, né, projetam 3,8, 4,2, a mais conservadora de todas está o Itaú BBA, projetando 2,9 bilhões, queda de 25%, e consequentemente eles acham disso porque a carteira de crédito e as provisões do Banco do Brasil ainda estão muito elevadas. O meu palpite pessoal, posso estar errado ou não posso, é que o Banco do Brasil reporte um resultado ou igual no primeiro trimestre de 2026 de 3,4 bi ou ligeiramente menor. Eu acho que menor não vai dar, tá? Até porque o banco projetou um guidance na faixa de 18 a 22 bilhões e, consequentemente, até a inadimplência do banco não subiu tanto em relação ao primeiro trimestre de 2026. Tanto que quando a gente pega aqui a análise do Banco do Brasil no último release que ele acabou divulgando, a gente consegue observar a formação de inadimplência, a provisão para devedores duvidosos. Percebemos que a inadimplência total do banco está
lateralizada, já teve até uma leve queda. Se essa lateralização se persistir para os próximos trimestres, o banco não precisa aumentar as suas provisões. Então, muito provável que o lucro vai ser igual ao primeiro tri ou ligeiramente menor, indo aqui para os seus 3,8 a 4,3 bilhões de lucro, tá? Então perceba que já começa a ter ali um leve gatilho de recuperação. Se tiver uma nova queda, muito provavelmente que a recuperação mesmo aconteça a partir do segundo semestre de 2026. Só que para quem investe em Banco do Brasil, não tem que estar mirando no próximo resultado trimestral ou no que o mercado de análise está falando. Tem que olhar se o banco não perdeu sua tese de longo prazo. E não, pessoal, ele não perdeu, porque o que o banco está passando agora é algo totalmente reversível, tá? Hoje a inadimplência está alta. Se o banco simplesmente equilibrar essa inadimplência, simplesmente o lucro do banco poderia dobrar. Porque na realidade, desde quando esses créditos problemáticos podres começaram a entrar no balanço do Banco do Brasil, antes disso ele lucrava 37 bi no ano, 40 bilhões no ano, que tava dando um lucro ali trimestral na faixa de 9 bilhões, né? Então a gente viu o banco lucrar seus 36 a 40 bi no ano. Desde quando essa inadimplência começou, o lucro desabou pela metade, vindo para os seus 16 bilhões, tá? Então perceba aí que não seria nada irreal esse ano o banco reportar um lucro de 15 bilhões, 16 bilhões, porque essa inadimplência está muito alta, não tem jeito. A vantagem do Banco do Brasil é que ele tem as suas subsidiárias integrais, né? BB Seguridade, Elo Cartões, que acabam amortizando boa parte desse risco de crédito no curto prazo. Porém, não se preocupa, nem tudo é mau sinal. Até porque agora o banco começou a reforçar as suas garantias, tá? Antes, o Banco do Brasil estava emprestando crédito a qualquer custo, estava expandindo, crescendo num volume muito alto, porque o Banco do Brasil ele ganha por mais volume em relação ao Itaú. O Itaú ganha mais com o spread, o Banco do Brasil ganha mais por volume, né? Então, consequentemente, agora que ele começou a restringir a concessão de crédito tanto para o agronegócio como para, tecnicamente, outros clientes, as garantias fiduciárias acabaram aí aumentando por alienação de bens. Então, por exemplo, assim, se consequentemente os clientes não pagarem, o Banco do Brasil, ele vai ter o direito por lei de tomar todos os bens, tá? E aí, consequentemente, ele não vai precisar meio que fazer novas provisões a partir da safra de 2027. Então perceba que isso aqui não é mérito da gestão, tá? A gestão de fato, não vou passar o pano, está bem complicada mesmo, toda hora basicamente aqui reajustando o guidance, porém é o que bancão grande faz, né? Qualquer gestão com mínimo conhecimento consegue fazer isso. Se o banco começa a aumentar as provisões, simplesmente ele enrijece a concessão de crédito e essas provisões vão voltar a cair gradativamente. Então a gente vai ver uma aceleração de resultados mais clara no Banco do Brasil a partir de 2027 em diante por uma questão de carteira de crédito. A carteira de crédito vai começar a surtir efeito já a partir do segundo semestre de 2025, concretizando a recuperação em W dita pela gestão. Então vai ter mais uma queda de lucros e aí sim o lucro do banco vai voltar a reagir novamente. E para você que está trabalhando na expectativa de recuperação de resultados do Banco do Brasil, poderia sim estar se deparando com uma oportunidade interessante, porque no curto prazo você pode estar assustado. A ação não para de cair, fica de lado, paga parte dos proventos, porém pensa da seguinte forma. Hoje o banco está sendo avaliado por 114 bilhões do seu valor de mercado. Se simplesmente essa inadimplência controlar e o banco voltar a lucrar seus 30 bilhões no ano, hoje você estaria comprando um Banco do Brasil por um PL, preço sobre lucro, de 3,8 vezes. Se você fizer a relação do inverso do preço-lucro, você está tendo um earning yield de 26% ao ano na média. Fora que se você colocar um payout, porque quando o banco voltar a ter 30 bi de lucro, o ROI do banco vai naturalmente voltar a aumentar. A perspectiva de patrimônio líquido para o fim de 2027 de 210 bi de patrimônio líquido. Então você tem um ROI de 14%. O banco voltando em linha com o seu custo de capital de 14% a 15% ao ano. Já é um ROI médio do Banco do Brasil no longuíssimo prazo. E aí você teria comigo aqui, ó, basicamente, né? Você tem 26% de earning yield. Se o banco voltar a pagar um payout de 40% do lucro, você já está tendo 10,4% de yield. Então, olhando para 2027 diante, o banco pode sim voltar a pagar bons dividendos, na faixa de 7 a 10% ao ano. O único ano que ele não vai pagar um dividendo bom é agora em 2026, até porque em 2025 ele até que fechou ali com 6%,
2024 ele fechou com mais de 11% e nesse ano, por conta da crise do agro, o banco vai ter que apertar o payout. Como o lucro vai ser comprimido nesse ano, muito provável que vai ser de 15 a 16 bilhões, no melhor dos cenários. Pode ser que a gestão tenha que fazer mais um ajuste de guidance por conta do Super El Niño. Muito provavelmente, tá? O banco vai repassar ao acionista um dividendo muito baixo. Isso é verdade, pessoal. Nesse ano aí, o banco aí vai decepcionar no quesito provento, podendo ser até 80 centavos por ação. Na cotação atual, você teria um dividendo total, a cotação em R$20, de 4,1% de dividend yield, tá? Então, assim, se você tá pensando em Banco do Brasil, é de fato para o médio prazo. E aí, com essa recuperação, além do provento, você tem um potencial de valorização, né? A gente viu que o banco pode dar 10% ao ano. Se simplesmente a recuperação acontecer, ele poderia chegar a valer acima do seu valor patrimonial, 1,2 vezes o valor patrimonial. E hoje a 0,58, supondo o fim do patrimônio líquido do banco no fim desse ano, pode ser 0,56. Então você tem um potencial de alta de 114% na cotação. Se isso acontecer num intervalo de mais ou menos ali 4 anos, supondo que a ação do banco suba basicamente 114% numa lupa de 4 anos, você tem aí 20,95% ao ano na média. Quando você soma isso, né, com o dividendo que o banco pode proporcionar, com a recuperação de lucros, você já tem 32% ao ano na média. Porém, você está se esquecendo do fator da recuperação. Porque simplesmente o banco equilibrar a inadimplência, o lucro do banco simplesmente poderia dobrar numa lupa de 3 anos, o que poderia te trazer uma rentabilidade adicional de 28% ao ano na média. O retorno embutido na ação do Banco do Brasil, desde crescimento, dividendos e valorização, poderia chegar a 60% ao ano na sua média. Então, o investimento hoje em Banco do Brasil vai de 100 mil reais, que é o caso aqui, eu tenho basicamente uns 100 mil investido em Banco do Brasil. Se eu pegar, né, aqui essa rentabilidade de 60% ao ano numa lupa de mais ou menos ali 4 anos, o banco poderia me transformar em R$1 milhão. Então, eu poderia ficar milionário com ações do Banco do Brasil se ele recuperar o resultado, voltar a pagar bons proventos e a gente tiver uma reprecificação melhor do papel. Então perceba que comprar barato faz toda a diferença. Ah, Pablo, mas você tá viajando a maionese. Não para de mentir aí pra gente, Pablo. Pessoal, será mesmo que eu tô mentindo? Vamos pegar esse último ciclo aqui do Banco do Brasil que aconteceu quando o banco enfrentou crise no agro, crise de inadimplência. Olha só o que aconteceu. O banco simplesmente não, o último boom, porque assim, pessoal, o Banco do Brasil, por ser muito voltado ao agro, ele é, querendo você ou não, uma ação cíclica. Ele é uma ação de commodity, porque ele depende do agro. O agro é a soja, o milho, a carne, né? Commodities agrícolas. Olha o que aconteceu com o Banco do Brasil. 2003 a 2007, o banco deu um retorno de 800% de rentabilidade numa lupa de apenas 4 anos. Você colocar 800%, né, numa lupa de 4 anos, você simplesmente está tendo 73% ao ano na sua média. Ah, mas você tá pegando só um fato pontual. Tá bom, vamos pegar aqui, ó, o banco de 2016 a 2019, que foi ali justamente a época do governo Dilma, onde o banco passou também por uma crise, teve queda de resultados, teve aumento da inadimplência, teve queda da rentabilidade, um cenário bem parecido com o que está acontecendo atualmente. Na verdade, naquela época foi até pior, né? Porque o lucro do banco chegou ali em apenas 8 bilhões. E detalhe, pessoal, o mercado respeita muito o valor patrimonial. Mesmo na época quando o Banco do Brasil dava prejuízo, que ele já chegou assim a dar prejuízos pontuais lá no plano real, o banco simplesmente não caiu para abaixo de 0,50 de PVP. Então existe um fundo interessante aqui no Banco do Brasil de que o mercado não deixa pagar abaixo da metade do valor patrimonial. E aí, ó, você teve aqui de 2016 a 2019 um retorno total de 355% numa lupa de apenas 3 anos. Isso no mercado de alta normal. Sabe quanto que o Banco do Brasil deu ao acionista, né? Nesse período, basicamente ele deu aí, vou colocando aqui 3 anos, né? Não foi nem 4 anos. Ele deu 65% ao ano na sua média. Então perceba que o banco, quando está passando por estresse, geralmente denota os melhores pontos, né? Para aí colocar no radar. E hoje o valor patrimonial da ação está muito parecido com o 2016, está muito parecido com o 2002 e está parecido com o da pandemia, onde o banco também proporcionou uma rentabilidade
bem interessante ao acionista após ali ser comprado na pandemia. Então assim, pessoal, é uma ação que tem que ter estômago, mas sim, tem potencial de crescimento, valorização e bons pagamentos de proventos. O que o Banco do Brasil precisa fazer é, de fato, aí fazer o seu dever de casa, enxugar essa inadimplência. Porém, não depende somente do banco, né? Depende do agro, depende da Selic, até porque essa alta de inadimplência no Banco do Brasil não é só por conta do agronegócio. O agro, sim, é o principal detrator do resultado do Banco do Brasil, porém a gente não pode fechar os olhos para a inadimplência de pessoa física, que também, né, tem feito com que o banco tenha tido essa queda de lucros, porque a inadimplência da PF não para de aumentar, justamente por conta da alta da taxa Selic. Ué, Pablo, mas eu tô confuso. A Selic alta não beneficia o setor bancário? Não, pessoal, não, o setor bancário não. Beneficia empresas de setor de seguros, porque elas podem emitir apólices, pegar o dinheiro basicamente dos clientes e aplicar na renda fixa e ganhar com títulos pré-fixados, né? Ou seja, as seguradoras se beneficiam. Os bancos, por emprestarem dinheiro, não se beneficiam. Por quê? Porque uma Selic alta enfraquece a atividade de crédito e aumenta o custo de captação, principalmente dos bancos mais fragilizados, como o Banco do Brasil, Bradesco e Santander. O único banco que está conseguindo driblar esse cenário de Selic alta é o Itaú, porque o Itaú tem uma carteira de crédito muito voltada para alta renda, então ele não precisa fazer uma alta provisão. Enquanto o Banco do Brasil ganha por volume, tem uma carteira muito mais voltada para o público média, baixa renda, Bradesco, mais ainda voltada a baixa renda, o Bradesco só está conseguindo subir o resultado agora por conta da gestão forte do Noronha. Olha que engraçado, o Noronha fez um movimento muito parecido com o que o Banco do Brasil está fazendo agora. Lá no ano de 2013, ele teve a crise ali de inadimplência do Bradesco, onde o banco teve queda de resultados, ele começou a fazer mais garantias, alienação fiduciária, penhora de bens, se caso os clientes não pagassem essa inadimplência, ele judicializou isso e, consequentemente, o lucro do banco voltou a aumentar novamente. Então, vemos um movimento muito parecido com o Banco do Brasil. Essa recuperação será lenta, porque banco tem basicamente alta de inadimplência igual a elevador, e aí, consequentemente, a volta acaba sendo como escada, né? O lucro cai aqui no elevador e vai voltando de escadinha, porque não controla do dia para a noite. Aí até o banco conseguir ter essas garantias, vai levar um tempinho. Mas eu acredito que já para o segundo semestre de 2026 e para 2027, o banco já possa ter aí os seus primeiros sinais de recuperação. A parte boa de tudo isso, tá? Desse cenário aqui nebuloso, é que o risco já está precificado. Então o Banco do Brasil pode ser que não caia mais. Se vier, não estou afirmando com 100% de certeza, mas se cair, muito provável que no máximo ele bateria metade do valor patrimonial, que já não falta muito para isso, né, pessoal? Sejamos realistas aqui, porque o banco vai continuar crescendo o seu patrimônio líquido. Ele cresce o patrimônio líquido a uma taxa de 9% ao ano na média. Então, para o ano de 2026, muito provável o Banco do Brasil se encerre com patrimônio líquido de 200 bilhões. E aí você teria basicamente um VPA, considerando a quantidade de ações atuais, de R$35. Então, para ele ficar pela metade do valor patrimonial até o fim do ano vigente de 2026, o banco teria que estar cotado aos seus R$18, o que hoje ele está R$19,20. Então seria uma queda de 10% no máximo que poderia acontecer. E aí poderia ser uma grande oportunidade, porque o banco pela metade do valor patrimonial é bem raro. Mas sendo bem franco, o mercado já sabe disso e ainda não bateu nas ações. Então assim, pessoal, acho difícil disso acontecer, a não ser que a bolsa venha a desabar. Por agora, o banco já está barato, cotado nos R$20, por um preço sobre valor patrimonial projetivo para o final do ano de 2026 de 0,56, as suas mínimas. Basta uma leve recuperação acontecer, isso já seria aí um propulsor, um divisor de águas para o Banco do Brasil decolar na cotação e voltar com bons pagamentos de proventos olhando para os próximos anos. E assim, o principal ponto que vai trazer com que o Banco do Brasil dê esse retornão é o banco voltando a ter um resultado interessante, e o que vai ajudar também é a taxa Selic cair, né? Taxa Selic caindo, Banco do Brasil recuperando e fluxo de capital estrangeiro voltando para o Brasil são fatores chaves que poderão levar o Banco do Brasil a trazer um dos maiores retornos da Bolsa olhando para o longo prazo. Agora, olhando só para resultados, ainda o resultado no curto prazo vai ser delicado, porém o investidor já pode ficar mais tranquilo, porque grande parte, mas na verdade todo o risco do Banco do Brasil já foi precificado. Vocês viram, né? O mercado está esperando que o banco lucre apenas 2,9 bi e nem assim as ações caíram mais, porque
é aquele fator que eu falo para vocês. O banco, ele é de qualidade, o mercado sabe disso, ele só tá passando aí por algo pontual que vai exigir sim a paciência dos investidores olhando para o médio prazo, igual o Bradescão acabou aí exigindo. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Além de ser mais barata do que o preço de uma pizza, ela é totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, eu também deixei disponível aqui para vocês na bio do canal. Basta vocês clicar na parte de mais e vocês serão direcionados para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e maceta no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil. Em particular, hoje tenho 4.146 ações do Banco do Brasil e representa aí seus 36 a 37% da carteira de ações. Pretendo continuar aumentando posição gradativamente, se a ação continuar barata e com uma perspectiva aí de longuíssimo prazo. Apesar que no curto prazo eu tenho dado mais aí preferência para o Itaú. Estou querendo aumentar aqui, né, a minha porcentagem de ações previsíveis na carteira, porque a carteira já está lotada de cíclicas, né, pessoal? É Banco do Brasil, é BR Partners, é Petrobras, é Vale. Agora eu preciso, né, mais do que depressa, aumentar a minha porcentagem nas mais previsíveis, porque aí fica equilibrado aqui com previsíveis e cíclicas na carteira do canal, olhando aí para frente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!